Olá, pessoal! Estamos começando mais um Doutora Drag para vocês. Hoje eu estou com Tatá Finoto, Oi, amor. do PQPcast e também do spin-off do PQPcast, Que é a tribo TDAH. Tribo TDAH. Este é o tema de hoje. Então, roda a vinheta que vocês vão saber mais do que a gente vai falar hoje. Doutora Drag! Se você chegou até aqui, saiba que você está no Doutora Drag. Doutora Drag ele é um spin-off do podcast HQ da Vida e também é colocado para vocês em formato de podcast. É ótimo para ouvir no carro. Você pode ouvir no carro, você pode ouvir no agregador de podcast, você pode ouvir no Deezer, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir em qualquer lugar e você pode assistir essa belezura, essas makes maravilhosas que fizemos para fazer esse vídeo para você hoje. E se você quiser apoiar este projeto, você vai em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. E lembrando, siga Dimitra Vulcana e também a HQ da Vida no Twitter e no Instagram. E aproveitando, já dá @ da convidada. Que é A pessoal e a do PQP, qual que é? A minha pessoal é @tata com H _ Finoto com 2 T's. E a do PQP no Twitter é @PQPcast e no Instagram é @PQPcast. Eu tô aqui toda embolada com o cabelo, não corta a edição. Vou largar a caneta. Olha, o tema é TDAH, então eu tenho que ter foco. Foco, vai ser Foco. difícil hoje. Gente, olha só. Eu já fui numa consulta com o psiquiatra e acompanhei, na verdade, eu fui pra acompanhar a minha irmã, só que eu aproveitei pra conversar com ele, pra falar um pouco dos meus problemas e levar algumas demandas da minha terapia. E ele falou que assim, olha, eu acredito fortemente que você tem TDAH, mas existe tratamento pra isso. E aí, assim, eu fiquei muito pensativo e depois de muitas terapias eu cheguei à conclusão que eu não faço o tratamento medicinal pra TDAH, eu faço o tratamento comportamental. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu também não faço, cada um se adapta da maneira Sim. que ia se sentir melhor. Porque no TDAH não é uma receita de bolo, isso que acontece. Cada um de um manifesta de uma jeito. maneira, né? E aí, o que é o TDAH? Só para as pessoas entenderem, porque eu acho que banalizaram, muitas pessoas acham que tem TDAH e também não tem. Como é que funciona isso? TDAH é um transtorno mental, a gente tem que lembrar sempre disso. Nós somos pessoas que estão na categoria de transtornos mentais. Quem que resolve o que é um transtorno mental ou não? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela lança de tempos em tempos um CID, que é a Classificação Internacional de Doenças e Transtornos Mentais e tudo. O TDAH, no último CID, que é o CID-11, que ele foi lançado agora em outubro ou novembro de 2018, ele é super recente, o TDAH foi classificado junto na mesma chave de transtornos de neurodesenvolvimento do autismo. Então significa que a gente é meio primo próximo do autismo. E também de outros transtornos de neurodesenvolvimento, por exemplo, dificuldade de aprendizado, dificuldade de fala, dificuldade motora e coisas assim. Ou seja, cada um realmente se manifesta de alguma maneira, né? Sim. Não é única, não. Nem o autismo Eu falo é que uma a gente receita é primo, de bolo, assim. né? Eu falo que a gente é primo porque a gente tá na mesma chave, que ele engloba. Mas o que isso significa? Assim, quando seu psiquiatra falou, Dimitra talvez seja TDAH, ou é TDAH, significa que existe uma tríade de sintomas que, para você ser classificado, a sua tríade ela é mais alta do que as pessoas neurotípicas. Então, as pessoas... Neurotípica é quem não tem... neurologicamente, você teoricamente está com tudo onde a sociedade aceita. No padrão. E é o que as pessoas preconceituosamente diriam pessoas normais. Normais, exato. Não existe normais. Né? É o hétero cis do transtorno mental. Você é o hétero cis da neurotípico. cabeça. Então, assim, significa que você tem um nível do neurotípico aqui, e aí os TDAHs às vezes estão aqui. Existem níveis. E a tríade, que são desatenção, hiperatividade e impulsividade. E aí, como isso se manifesta? Você pode ser de 3 tipos diferentes. Diga mais, me fale mais sobre isso. Existem os tipos de pessoas que são predominantemente desatentas, que pode ser aquela pessoa que meio que tá no mundo da lua. Que não necessariamente ela não tem hiperatividade e impulsividade. Às vezes a hiperatividade dela é mental.
Ah, Às tá. Ela vezes- tá lá parada, mas lá dentro da Tá. cabeça dela tá no parquinho, né? Entendi. 15 mil coisas ao mesmo tempo passando naquela cabeça. Às vezes ela pode ser uma pessoa hiperativa e impulsiva, que é o outro tipo, predominantemente hiperativo e impulsivo, que não significa que ela não é desatenta, Uhum. mas a desatenção dela é manifestada de uma outra maneira. Por exemplo, pessoas que quando uma pessoa está falando, você é tão hiperativo e impulsivo que vem um monte de pensamento na sua cabeça e para você não esquecer, você interrompeu a outra pessoa. Se Aí, meteu às vezes, numa ela tá achada conversa. de mal educada. Muito. E aí existe o outro tipo, é o meu tipo. Eu adoro. É um tipo que ele é bem comum, que é o tipo misto. Significa que você tem a tríade loucamente em tudo quanto é. Tá. Então você é ao mesmo tempo distraído e ao mesmo tempo meio hiperativo. Uhum. Então você pode ser a pessoa que num ambiente tá completamente focado dentro do seu mundinho e no outro, tipo eu, quando eu ligo uma câmera ou me ligo um microfone de podcast, eu viro a pessoa alucinada gravando e se mexendo o tempo inteiro. Nossa, isso faz muito sentido. E aí vem minha Que é o próxima tipo? pergunta. Qual é o seu tipo? Eu tô curiosa. Eu acho que eu encaixei em todas as categorias. Então talvez você seja misto como eu. É, ou é misto. combinado. E eu acho que também tem épocas. Eu acho que eu acho que assim, no meu caso, eu acho que varia em épocas. Épocas que eu tô mais hiperativo, não consegue desligar o cérebro. Isso também pode, talvez, ser um gatilho até pra ansiedade também, né? Ou uma coisa, não sei quem veio primeiro, o ovo, a galinha, porque eu também tenho ansiedade. Eu acho que é muito comum os TDAHs, de uma forma geral, terem ansiedade. Porque você fica achando que as coisas vão dar errado. É exatamente o que você falou. Quem vai primeiro, o ovo ou a galinha? A ansiedade que provocou o TDAH, o TDAH que provocou a ansiedade, qual deles começou e a bolinha de neve tá crescendo? E você tá estudando muito sobre TDAH depois que você criou esse Muito! trio, né? E eu acho que é até uma forma de se organizar. É um jeito de você se conhecer, porque TDAH é meio, por exemplo, o que você faz na Doutora Drag, o que você faz no HQ da vida é a mesma coisa. Quando você foge do padrão, você precisa estudar sobre isso para você se conhecer. E não existe assim, como que a gente falou, não existe receita de bolo pro TDAH. Cada um de nós vai ser um pouco diferente do outro. Você tem que ver o que funciona para você e você tem que tentar se conhecer, porque é uma coisa tão complexa que a cada episódio que eu faço da Tribo TDAH, eu descubro uma coisa diferente. Eu já descobri que existe uma relação, por exemplo, de TDAH com pessoas desastradas. Eu sou o tipo de pessoa que bate toda hora na quina da mesa. Ei, amor, você tá entendendo agora? Existe uma relação, por exemplo, com desequilíbrio de sono. Por exemplo, se você tem dificuldade para dormir, porque a sua cabeça não desliga, se você tem dificuldade para acordar, porque seu nível de dopamina no organismo é menor do que pessoas neurotípicas. Dopamina é um neurotransmissor que ele é responsável por várias coisas no nosso organismo. E uma das coisas do TDAH é que a gente tem um nível de dopamina menor do que uma pessoa neurotípica. Então, e ele afeta muita coisa em cada parte do cérebro que tem essa ligação com a dopamina, ele afeta alguma coisa. Por exemplo, o sono faz com que a gente demore mais para dormir, tenha um sono mais perturbado, e quando a gente acorda, a gente nunca tem a sensação... Todas as minhas reações nesse vídeo de hoje são assim. Oh, really? Quando a gente acorda, a gente não tem a sensação de que a gente tá descansado. Você acorda com sono. Vai ser a carinha padrão, gente. Toda hora eu vou olhar pra ela e vou olhar pra vocês. Nossa! É muita coisa. Cada hora... Eu posso assim, passar... Existe uma relação muito próxima com você se sentir pressionado, porque existe um tipo de um distúrbio que é comum a TDAHs, que ele chama disforia sensível à rejeição, porque desde criança a gente já foi tão cobrado 15 mil vezes a mais do que crianças neurotípicas, que existe uma estatística que eu acho ela absurda e muito interessante ao mesmo tempo. Essa estatística fala que até os 12 anos de idade, uma criança TDAH já foi cobrada 20 mil vezes a mais do que uma criança neurotípica. Então, Gente, e criticada. E soma isso, por exemplo, no meu caso, No de resto ser da uma vida. criança LGBT, criança viada, criança com TDAH, junta tudo isso, então... Significa que a gente é muito mais sensível a qualquer pessoa rejeitando a gente. Uma pessoa neurotípica ouve um "ah" na internet.
Em TDAH, você ouve a gente já tá lá no cantinho chorando. Entendi. Porque a gente acha que a crítica pra gente foi muito mais forte. E Nossa. pode ser um olhar, assim, do tipo, você virou de costas, a pessoa que você tava falando virou o olho, assim. Você fala, é pra mim, ela me odeia, ela nunca mais vai gostar de mim na vida. E a gente que é podcaster, então, que a gente produz conteúdo, a gente tá ter que lidar com pessoas na internet, com haters. Assim, eu já aprendi a lidar com haters na internet e tudo mais, mas mesmo assim, no início foi difícil, assim. Pra mim era um tweet valia 1000 tweets de coisas muito pesadas, então era complicado. É complicado, assim, no nosso dia a dia, as coisas, isso tem muito a ver com o TDAH. Os nossos humores são muito 880. O TDAH não sabe viver a vida no limiarzinho do bonitinho. Não, a gente ui, montanha-russa, eu tô muito bem, melhor dia do universo. Eu tô muito mal, pior dia do universo. Gente, olha só, TDAH é algo que muitas pessoas vivem sem saber que tem TDAH, então elas não sabem o que está acontecendo, como que funcionam essas coisas, então acaba que a pessoa vive ali no looping de emoções, e às vezes ela se sente culpada por estar nesse looping de emoções e não sabe lidar com isso. Então isso afeta as suas relações com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com seus namorados, Relações enfim. de emprego, principalmente. Imagina a relação de emprego, então que Relações de escola, assim. Então, sua vida toda. E, assim, do meu caso, das pessoas mais próximas de mim, e olha que é um diagnóstico bem, assim, uma palavra, assim, fraco no meu sentido, porque para mim ainda, eu não fiz um acompanhamento com o psiquiatra para falar assim, não, temos certeza que é isso. Mas todos os sinais e sintomas eu manifesto. Logo, posso ter e acredito que tenha, mas também... o psiquiatra falou assim, tem remédios para TDAH adulto e tudo mais, sua vida, você vai incrementar a sua qualidade de vida. No meu caso, eu não gosto. Por que que eu digo isso? Criatividade. Eu fico com esse mesmo pensamento, porque eu também não tomo, mas eu já achei alguns estudos que falam que eles não afetam. Ou pelo menos não afetam o hiperfoco também. Mas a gente fica sempre na dúvida. E assim, o que eu gosto é, por exemplo, meu pensamento é muito randômico. Então, assim, é uma roleta russa que passa aqui na cabeça, que eu não sei o que vai acontecer hoje. E aí, assim, eu vou lendo coisas. Por exemplo, eu tô numa rotina muito grande de estudos sobre marxismo em geral. E aí acontecem as coisas na sociedade. E aí, meu cérebro, ele faz assim, ó. Pá, tem isso, pá, tem esse conceito, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E aí, eu começo a ficar hiperativo, porque vem todas as ideias de tudo que eu li, de tudo que eu vi. E depois, do nada, assim, umas 5 horas, assim, pra dar um parto, sabe? Aí, eu faço umas conexões assim, pá. Aí eu tenho que sentar e fazer um roteiro, porque aí eu consigo fazer o roteiro. Doutora Drag é mais isso, é uma trajetória de estudos que eu tenho, mas também é uma forma que eu juntei de aglutinar os conhecimentos que eu tenho e trazer para o público de forma leve, descontraída. Retrata muito esse step novo da minha vida, no caso, mesmo sendo doutorado em Ciências da Saúde, é um step novo, porque está na área de humanas, não era a área que predominantemente eu vim. E isso é muito legal. Pra mim, eu estou numa roleta russa, socialista, marxista, comunista, gaysista, feminista, e tá tudo bem, sabe? Pra mim é muito gostoso isso. Eu amo isso que eu tô fazendo e eu tenho medo da medicação por isso. Ao passo, eu não gosto da ansiedade. Então, uma coisa do cérebro TDAH é que é engraçado, mas parece que a gente tem uma facilidade muito maior de fazer essas conexões que às vezes as pessoas não percebem. Isso tem um pouco a ver com a área que é mais afetada no TDAH, que é aqui na frente da testa, que é essa parte do cérebro chama córtex pré-frontal. Ela é uma das áreas que as pessoas falam, o TDAH tem problema no córtex pré-frontal, é meio que o carimbinho, assim. E ela é responsável por várias coisas, várias, assim, a lista é gigante, mas uma delas é controle de impulso. Um dos controles, controle de filtro, controle de impulso, é tudo aqui na frente do cérebro. E é um pouco desse motivo pela qual a gente fala sem pensar e também pela coisa, tipo, a gente faz relações e ligações porque a gente não tem aquele freio, ou o nosso freio é meio frouxo, então a gente não tem um freio e fala, não, isso não tem relação, larga disso que isso é besteira. Então, por exemplo, um TDAH que está procurando uma ideia nova, fazendo um brainstorming,
as coisas vão conectando, às vezes, pensamentos que não, aparentemente, o esquilo não tem a ver com a casa na praia. Mas no seu cérebro, o esquilo tem a ver com a nossa, que tem a ver com a árvore, que tem a ver com a casa no campo, que tem a ver com o lazer, que tem a ver com a casa na praia. Então, existe uma relação de, até pela quantidade de pensamentos que passa na nossa cabeça ao mesmo tempo e com a velocidade que isso acontece. Mas faz muito sentido, né? Olha, eu acho assim... Pra gente TDAH isso faz sentido. Eu não sei se as pessoas neurotípicas que estão ouvindo estão chegando na relação. Agora, assim, se você é TDAH e você tem uma relação próxima, um namorado, eu acho assim, você tem que aprender muito a se comunicar com as pessoas, a explicar, olha, me dá só esse tempinho aqui, por exemplo, eu quando entro num estado de hiperfoco. Pode ser qualquer coisa, eu tenho que assistir algum filme no Netflix. Não, eu quero ficar aqui sentado, porque tá aqui na cabeça. Inclusive, não me atrapalha, porque vai perder. Me deixa aqui que eu tô quase terminando e aí eu termino. E aí é legal. Então, assim, ao mesmo passo para eu terminar meu doutorado, era um caso, por exemplo, eu ia sentar para estudar. Aí primeiro eu vi os tweets, depois eu vi o Instagram. Depois eu vi um pássaro na rua. Depois eu vi outra coisa. Depois de 4 horas que eu entrava no estado de hiperfoco e aí que eu conseguia, de fato, estudar. Mas, assim, é sofrido, demanda tempo. A gente gasta 8 horas para fazer, como uma pessoa neurotípica gasta 2 horas, por exemplo. Então, mas também na hora que sai... Quando sai. Eu não sei, isso já é achismo meu. A sensação que eu tenho é que enquanto a gente está parado e fazendo coisas não úteis, aparentemente, está tudo organizando no cérebro. Tudo meio que encaixotando ali, meio que Faz caminhando. Sentido. Quando sai, já sai. Faz sentido. Tem uma coisa do TDAH também, assim, o hiperfoco. O que é o hiperfoco, para quem não entende? É um estado mental que só pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento têm. Então, tanto pessoas TDAH quanto pessoas no TEA, no transtorno do espectro autista, são pessoas que têm o hiperfoco. Significa que literalmente, às vezes, o mundo está caindo à sua volta, você está ali trabalhando ou jogando videogame ou na rede social e você não vai perceber que as horas passaram, que os minutos passaram. Você pode ter, assim, pode ser meio que um estado de obsessão. Por exemplo, a gente com podcast. A gente é obcecado por podcast há anos e a gente vai tentar entender tudo que a gente sabe sobre aquilo. Ou pode ser um negócio de alguns minutos que você perdeu a noção do tempo jogando videogame. Então, isso é o hiperfoco. E ele é muito bom, ao mesmo tempo que ele é muito ruim, porque justamente perder a noção do tempo nunca é boa. Você pode ter as consequências disso. Você perdeu a noção do tempo, você tinha um prazo para entregar e você passou do prazo. Eu coloco alarmes, eu coloco uma série de estratégia. lembretes, assim, ó, por exemplo, eu tava conversando com a Tatá e eu não tava tendo acesso à minha agenda, eu sabia que se eu chegasse em casa eu não ia ver a agenda, eu ia ver outras coisas, então eu coloquei um alarme para me lembrar e aí eu lembraria. Então eu sempre, na academia, gente, tem que descansar 1 minuto entre um treino e outro, eu coloco um alarmezinho de 1 minuto e vou usar o Twitter, e na hora que apita, eu vou. Cada um encontra o seu método, não a sua fico maneira. 1 hora na academia no Twitter. Exato. Mas, tô pronta. Então, ó, pra gente finalizar aqui, a gente tem que pensar também que TDAHs existe também uma relação em termos de prestar concurso, de prestar vestibulares, porque existe o sistema de cotas. E aí, como que funciona isso? Porque, pelo que eu vi, existem vários TDAHs, então não é qualquer TDAH que vai passar por isso. Então, na verdade não existe. Não existe? Existem universidades, existem instituições que, por meio da própria instituição, eles cedem ao TDAH e pessoas com outros... Volta de novo, por favor. Vamos lá. Na verdade, não existe. O que acontece é que algumas instituições, tanto alguns concursos, algumas universidades, algumas escolas mesmo, eles, por iniciativa própria, com crianças com TDAH, com adultos com TDAH, eles resolvem que eles vão dar, assim como outras pessoas com deficiências, eles dão 1 hora mais de prova. Ah, tá. Mas isso não é parte do governo. Por quê? Porque o TDAH não é reconhecido pelo governo. Ah, é? Então... Adorei essa cara típica desse programa meu hoje. Existe por exemplo, a OMS, a própria OMS ainda não fez nenhum dia mundial de conscientização do TDAH. Uhum. Alguns governos de alguns estados estão tentando fazer a data, mas não é uma coisa que pegou.
Não existe uma data nacional de conscientização do TDAH. E a própria legislação brasileira, ela não está atualizada para o CID-11. Ela está atualizada para o CID-10, que a gente está classificada de outra maneira. Não sabia. Então, a gente passa um pouco, por exemplo, por que é importante estar no CID-11? Há pouco tempo atrás, teve uma polêmica desse governo, desse desgoverno que a gente vive, tentar tirar o autismo do próximo censo. O que isso significa é que se as pessoas, como por exemplo, que estão dentro do espectro autista, não tiverem uma representação no censo, ninguém sabe que elas existem e ninguém sabe que precisam de políticas públicas para ela. E tem até aquele auxílio, né? Não existe o TDAH nesse censo. Entendi. Nós então não sabemos. A gente não tem mensuração de quantas pessoas têm TDAH. A gente não consegue fazer políticas públicas de apoio, públicas mesmo, do governo. A gente não consegue fazer uma coisa de apoio, a menos que a gente tenha coisas em massa, um apoio em massa. Existem associações brasileiras, existe a ABDA, que é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que está lutando para colocar o TDAH na lei, que em alguns estados eles estão conseguindo colocar o TDAH junto com dislexia, fazer algumas coisas que nos ajudem, mas todas as cotas e adaptações, na verdade isso não é nem cota, é adaptação, porque se você tem uma criança que, como você diz, vai demorar muito mais para se concentrar, para colocar sequer o nome dela na prova, você não é nada mais justo do que dar para ela 1 hora mais de prova, sendo que aquela 1 hora seria não é nada perto do que ela realmente precisa para ter o mesmo nível de concentração de qualquer outra criança. Vai ser um paliativo, na verdade. É um paliativo. É um paliativo. Nossa. Enfim, eu acho que precisamos... ouçam, então, o PQPcast, gente. O spin-off do PQPcast tá dentro do feed, igual o HQ da Vida. Feed. Aqui também, Doutora Drag tá dentro do feed do HQ da Vida, então vocês podem ouvir também Doutora Drag. E pra finalizar, a gente tinha conversado aqui antes também, que a gente falou que é importante nós que tenhamos TDAH, saibamos comunicar com as pessoas de forma efetiva. Mas também tem a contrapartida, né? Existe o receptor e o emissor. Então, o que o receptor também tem que fazer, né? Se você tá num relacionamento com TDAH, se você, assim, você é cônjuge de um TDAH, você é Cônjuge. mãe... É cônjuge. Se você é cônjuge. Se você é mãe ou pai, ou até mesmo se você é professor, um educador, por favor, nunca use a frase você precisa tentar mais, ou você não tá se esforçando, porque você não vai ser a única pessoa na nossa vida que vai falar isso. A gente ouve isso praticamente todo dia desde que a gente nasceu. Até dentro da cabeça nossa, né? Nós mesmos. Tenta compreender um pouco mais, porque tem certas coisas... Porque tem certas coisas que não são nossa culpa. Não existe esse negócio de... Até existe culpa, você não pode falar, a pessoa tem um transtorno, você não vai culpá-la de nada. Não é uma bengala pra você ser uma pessoa chata, tóxica, não é nada disso que a gente tá falando. É de questões assim... Se você vê que existem iniciativas mínimas da pessoa, você vê que ela tá tentando. Ela pode ser que ela tenha uma recaída, sabe? Mas acontece. Mas não joga na cara. Por exemplo, você tem culpa porque você nunca chega no horário. Não é uma culpa, é uma coisa que a gente tem uma inabilidade que é biológica, que é química no nosso organismo, que é muito mais difícil pra gente estar no horário, por exemplo. E tem várias coisas que são assim. Então, tenta entender um pouco esse TDAH que tá na sua vida... Ou você, TDAH, para um pouco de se cobrar no mesmo nível que as pessoas neurotípicas se cobram. Porque a gente tá num nível diferente. O nosso tempo pra gente amadurecer, o nosso tempo pra gente viver, ele é diferente. Esses transtornos de neurodesenvolvimento, eles também são conhecidos como transtornos de neuroamadurecimento. Significa que o nosso cérebro tem um tempo diferente pra gente amadurecer. Então a gente precisa tentar se lembrar disso. A minha maturidade ou o jeito que eu evoluo na vida não vai ser o mesmo jeito que aquele meu colega de faculdade que faz 30 anos, diretor de empresa e tá todo sucesso na vida. O meu sucesso vai ser de um jeito diferente. Entendi. Olha só, gente, eu acho que essa mensagem é maravilhosa. Eu acho que a gente, inclusive assim, quem puder, faça terapia. Quem não puder, por exemplo, na minha cidade... Até que se consegue terapia pelo SUS, mas a gente tem que pensar com todos os recortes, às vezes consegue pelo SUS, mas consegue no horário a pessoa tá trabalhando, então assim, não é porque tem de graça que você vai conseguir, mas eu espero que você consiga buscar ajuda, pelo menos buscar blogs, grupo começar de grupo de apoio, para você se entender também
sofrer ninguém merece. E a gente pode também evoluir a partir disso. Enfim, que seu TDAH seja a melhor jornada da sua vida e você faça disso uma coisa maravilhosa. É isso, né? Então, gente, ó, lembrem, siga Tata Finoto, siga PQPcast, vai estar aqui, Tata Finoto, PQPcast, Dimitra Vulcana aqui. E se você quiser apoiar este projeto, você pode apoiar em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. É isso, um beijo, né? Beijo. E, peraí. Eu quase dar um beijo ao vivo. Ao vivo não, que dá gravando. Ó, um beijo e tchau, tchau. Beijo da Tata.